Hoje, Direito e Justiça em Foco, neste programa, conta com a ilustre presença do desembargador Jurandir de Souza Oliveira, figura renomada no mundo jurídico, que conosco compartilhará toda a sua experiência ao longo dos muitos anos de atuação a serviço da justiça brasileira, relatando ainda curiosidades e fatos interessantes por ele observados neste longo tempo. Desembargador Jurandir, como é que você está? Você está bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo Ótimo. bem. Olha, finalmente nos encontramos depois de tantos anos. Depois de tantos anos. Esse bate-papo agradável. Ótimo. E olha, é uma grande satisfação tê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Satisfação Ouviu? toda minha. Muito bem. Eu inicio a minha pergunta dizendo o seguinte a você. Aliás, é você quem vai dizer ao telespectador. Conte um pouquinho da sua vida. Meu amigo Laurélio, a minha vida começa no interior do estado de São Paulo. Meus pais eram lavradores e eu trabalhei na roça até os 11 anos de idade. Depois fui a Pompeia, cidade também na região de Marília, morar com meus avós. Por felicidade minha, 6 meses depois eles mudaram para São Paulo, eu teria que voltar para o campo. Mas o meu pai, e eu era o maior dos 7 filhos, todos 7 filhos. E meu pai, nesse momento, poderia dizer, ter um filho com 11 anos, na roça, era tudo que ele queria para ajudar. Minha mãe, logo de início, disse, não, você não vai. Mas o meu pai, num rasgo de inteligência, ele era um homem semi-analfabeto. E disse, não, eu não tenho herança para deixar, e se ele vai para estudar, então é melhor que ele vá. Eu sabia que viria e não voltaria mais. E assim foi. Vim para São Paulo, trabalhei em vários empregos de office boy, fiz tudo por aqui. Depois frequentei a escola de comércio, equivalente ao ginásio naquela ocasião, o curso técnico de contabilidade e finalmente ingressei na Faculdade de Ciências Econômicas da Álvares Penteado. E no 4º ano, já para terminar o curso de Ciências Econômicas, resolvi fazer Direito. Eu que, na minha infância, imaginava ser médico, acabei por circunstância, então, fazendo o curso de Direito. E o 4º ano de Economia eu fazia aqui em São Paulo, concomitantemente com o 1º ano de Direito em São José dos Campos. Uma noite ia para lá, outra noite ficava aqui. No final do ano fui reprovado nos 2 por falta. Mas você é formado pela Faculdade de Direito de Guarulhos. Aí é que eu me transferi no 2º ano, abriu a Faculdade de Direito de Guarulhos com 1º e 2º ano. Houve muito pedido de transferência das faculdades do interior, Itapira, Pouso Alegre, Bragança Paulista e por aí vai. E foi necessário então que se fizesse um novo vestibular. Tal era o número de pedidos. E felizmente eu consegui passar e por isso concluí o curso de Direito na FIG, Faculdades Integradas de Guarulhos. Ponte Grande. Ponte Grande, lá no Colégio Santa Catarina ainda. Exatamente. Eu digo isso, telespectador, pelo seguinte, porque eu também, é uma grande honra ter sido formado pela Faculdade de Direito de Guarulhos, porque naquela época, como aqui o desembargador Jurandir, os nossos professores eram todos aqui da USP. Da USP. Aqui do Largo São Francisco. Então foi uma grande felicidade para nós. Eu prestei vestibular, não é? E felizmente ingressei e me formei lá
pela Faculdade de Direito de Guarulhos. E também fui o presidente do diretório acadêmico da faculdade. Honra para mim, mais uma. Mais uma para mim também, tê-lo como meu colega. Então, mas você é quem está falando. Diga uma coisa agora, vamos falar um pouquinho do seu ingresso na magistratura, ou você quer falar, ou você quer dar sequência à sua vida até chegar Dou uma sequência rápida. Tá bom, ótimo. Muito bem. E, terminado o curso de Ciências Econômicas, eu que já iniciara na vida privada, então trabalhei em poucas empresas de longa duração, o emprego. Desde auxiliar de escritório, e subcontador, contador, assistente administrativo, assistente de diretoria, e finalmente cheguei a ser diretor de uma grande empresa em São Paulo, hoje já não existe mais, e trabalhei lá por cerca de quase 8 anos. E neste período, a empresa estava numa situação difícil, era a época da falta de petróleo, toda a matéria-prima era importada, não pagava imposto, depois começaram a produzir aqui, e aí houve a tributação e a empresa não tinha mais condição de subsistir. Desta forma, eu fui advogar, 10 anos e tanto depois de formado, eu fui advogar e advoguei, não sei se de maneira brilhante, mas eu acho sempre que foi de forma medíocre, uns 3 anos e meio mais ou menos. E aí, nesta fase que medeia de 78 até 83, 5 anos, portanto, eu prestei, um dia desses, estava revivendo os concursos que fiz naquela oportunidade, eu fiz 25 concursos. Nossa, que maravilha. Eu penso que até para síndico de prédio andei fazendo. Mas, no meu discurso de posse como desembargador, já chegando mais para frente, eu disse isto: eu sou juiz de carreira pelo 5º, porque eu só ingressei no 5º concurso. E aquele tempo era um concurso por ano na magistratura. Sim, hoje são verdade. 2, 3, né? É. Era complicado. Eu já tinha os meus 3 filhos, entrei já maduro na magistratura e, felizmente, Deus abriu as portas em 82 e acabei ingressando no concurso da Procuradoria do município de São Paulo. Fui nomeado procurador pelo prefeito Jânio Quadros, mas já não me interessava porque eu tinha ingressado na magistratura um ano antes. E também passei no concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Só não tomei posse porque eu tinha preferência pela magistratura. E assim foi a minha vida na magistratura. Fiz uma carreira relativamente relâmpago. Fui para o interior, eu comecei em Guaratinguetá, logo depois fui removido para Santo André, circunscrição judiciária de Santo André, onde era o 7º juiz substituto, e passei ali pela sede de Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires. E, finalmente, com 7 meses de magistratura, fui promovido por merecimento para ser o primeiro juiz da Vara Distrital de Colina, Distrital de Barretos. Colina. Era o primeiro juiz. O fórum não existia, estive lá durante 3 dias com a família, os filhos. E escolhi lá um prédio onde seria o futuro fórum. Voltei para São Caetano, onde continuava designado. E enquanto preparava o fórum, que demorou de 3 a 4 meses, surgiram novas vagas de segunda entrância. Eu me inscrevi e na primeira lista, também por merecimento, eu fui promovido para Andradina. E foi uma fase difícil na minha vida, porque Andradina está distante de São Paulo 749 quilômetros, já divisa de Mato Grosso. E minha mulher e meus filhos, todos nascidos em São Paulo, não queriam saber de ir para o interior. Ao contrário, eu nasci no interior. Então eu fazia viagem de ônibus no domingo para lá, 10h30. E na quinta-feira à noite voltava para São Paulo e passava o fim de semana em casa. São Paulo. Trazia na bagagem uma mala com processos. Uma vara com 10 mil processos em andamento, paralisados, não tinha titular há 8 meses, era um desastre. E a vara era repudiada pelos advogados da cidade, só tinham 2, a primeira e a segunda vara de competência cumulativa. Mas depois de 3 ou 4 meses, a vara, fiz lá algumas modificações,
de trabalho. A pauta que estava para 1 ano e meio, audiência, por exemplo, reduzi para 90 dias, extingui muitos processos nessa ocasião e, como cumulativa, era civil, família, menores, crime de todo jeito, e ainda acumulava como competência supletiva a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. Nossa. E de quebra era juiz eleitoral. Também. Então foi uma fase difícil, mas felizmente muito boa, porque me deu um aprendizado extraordinário. Você percebe, telespectador, o que como é a vida de um magistrado? Hoje, ele é o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Um cargo relevante. Mas para chegar até aqui, percebe o caminho tortuoso, eu posso dizer, espinhoso, porque ele passou? Com muitos óbices. Então, nós temos que saudar este homem que veio, como disse, da roça e tornou-se desembargador. Mas por que isto? Será que pela sorte? Teve bastante sorte? Foi com bastante orientação no sentido de tomar um caminho. Eu quero chegar lá. É mais ou menos isso? É isso exatamente. Com muito esforço. Bastante. Só queria acrescentar uma pequena coisinha. Eu disse que entrei no 5º concurso da magistratura, certo, com filhos grandes, a prestação da casa pelo BNH para pagar, e não tinha emprego nessa ocasião, porque eu estava advogando, e não pensava muito nem nos meus clientes mais, porque eu queria ser juiz. Claro. E, felizmente, eu passei no 5º concurso. Mas eu vou lhe confessar uma coisa. Nos últimos 6 meses, eu tive que entregar a sala que eu alugava para o meu escritorinho e fui dividir uma salinha com o meu irmão, que tinha um escritório, não é advogado, mas um escritório comercial, na Praça João Mendes. E se não fosse isso, inclusive eu tive que vender a máquina de escrever, aquela IBM eletrônica, não é? Para me sustentar durante algum tempo. Imagine que situação. Mas, Jurandir, é a determinação com que eu coloquei. É um exemplo que você traz aqui para o Direito e Justiça em Foco, pelo seguinte, porque nós sabemos que a vida não é fácil. Se você não reúne, não é, com muita força essa determinação, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas, felizmente, você chegou. Mas, tudo bem. Para chegar no desembargador, estando em Andradina, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho na Corregedoria da Polícia Judicial aqui em São Paulo, num mês de férias que eu fiquei aqui, julho de 84. Que maravilha. E aquele trabalho foi tão substancioso que o presidente do Tribunal de Justiça, que eu não conhecia pessoalmente, chamou a mim e um colega que era mais novo do que eu na magistratura e fizemos juntos o trabalho. E ficamos 2 horas na audiência reservada. Ao cabo, ele me disse, quem é de Andradina? Indagando aos dois, disse, eu, com o meu cartãozinho na mão. Aí disse, o senhor está contente em Andradina? Eu disse, não estou contente. Por quê? E assim ele me deu oportunidade, eu contei todas as dificuldades e também o trabalho que eu havia feito em Andradina. Nos despedimos e já no final de julho, dia 29, saindo de casa por volta de 11 horas, minha mulher disse, aquela conversa que você teve com o presidente, ele falou alguma coisa? Eu disse, não, essas coisas entram num ouvido e saem no outro. Aí eu digo isso porque eu preciso arrumar sua roupa para ir para Andradina. É segunda-feira, mês de agosto, terminar as férias. Eu disse, pode arrumar por quê? Dali não vai sair nada. E quando cheguei aí nas execuções criminais, despachando lá uns processos, era 2 e pouco da tarde, uma mocinha me disse, um telefonema para o senhor da presidência. Eu atendi o telefone, era um colega, assessor do presidente, disse, Jurandir, você esteve aqui, eu estava de férias, falou com o presidente, ele manda te perguntar em que vara você quer trabalhar em São Paulo. Eu disse, não, mas não foi isso que eu falei. Eu disse que eu tinha a pretensão de me remover por uma comarca, num raio de 100 quilômetros de São Paulo. Não, ele falou para você escolher a vara em São Paulo. Não, eu não vou escolher. Eu falei, espera um pouco. Bem, para resumir, ele foi designado para auxiliar em todas as varas do
antigo Fórum Distrital de Pinheiros. E naquele momento estava sendo transformado em Fórum Regional. E ali eu fiquei durante 8 meses, depois fui removido para o Fórum da Penha, achei um pouco longe, Penha, Zona Leste, mas algo me dizia... Diametralmente oposto. Mas algo me dizia, e Andradina é mais perto? Porque eu ainda era juiz de Andradina. E liguei até para o colega lá do tribunal, ele me disse, não, essa remoção é por 30 dias mais ou menos, só para suprir lá uma falta, depois você volta lá para... Tá bom. Fiquei 11 anos e 8 meses na Penha. Lá fui tudo, diretor do fórum, fui promovido 2 vezes lá, e por força, eu digo que são coisas que nós não sabemos explicar. O titular que eu auxiliava morreu subitamente. Poxa. E eu que estava na marca para ser promovido, fui promovido para lá mesmo. Isso é fato inédito na magistratura, nunca aconteceu isso. Ser promovido para a mesma vara onde estava auxiliando. Fiquei lá 11 anos e 8 meses, depois vim auxiliar no nosso extinto primeiro Tribunal de Alçada Civil. O primeiro tá aqui. Em 93, e de lá saí apenas em 2005, portanto, 12 anos depois, quando fui promovido a desembargador. Fomos promovidos juntos, né? Juntos. Exatamente. Tive a honra de ser promovido junto com você. Obrigado. Então, telespectador, esta é a vida de Jurandir de Souza Oliveira. Eu vou fazer uma pergunta a ele agora e depois vou pedir um intervalo, Jurandir. E depois, então, nós vamos... ele vai responder e nós vamos dar sequência a este programa Direito e Justiça em Foco, falando sobre a vida do desembargador Jurandir de Souza Oliveira. Você sabe, telespectador, que no nosso Tribunal de Justiça há um órgão especial. O órgão especial é composto por 25 desembargadores, 13 dos quais são os mais antigos, e 12 são desembargadores que conquistam os seus votos para permanecerem durante 2 anos. E eu recebo agora do desembargador Jurandir, não é, este documento, porque é um documento... Chamam de santinho de campanha. Mas eu já chamo de documento. Fez esse santinho de campanha, ou documento, como eu falo, a força da unidade. Olha só que interessante. Muito bem. Então, ele diz aqui, alguma coisa a respeito da união. E eu vou ler agora algo que está, que há um liame entre o que ele fez e, naturalmente, o livro da lei. O livro da lei eu tenho para mim que é a Bíblia, porque a Bíblia ela é composta com muito esforço desde épocas que nós nem imaginamos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Esta é uma corrente, uma constituição da união entre as pessoas. Eu queria, então, que depois do nosso intervalo, você falasse sobre aquilo que eu li e com este liame, não é? Essa coincidência. Não é verdade? E que me veio agora à cabeça, tanto é que você hoje me presenteou com uma Bíblia, e eu fiz questão, e também com um belíssimo documento à minha pessoa, né? Eu fiz questão de homenageá-lo com o cântico de romagem de Davi, que é o Salmo 133, que depois então você vai explicar. Aguarde um pouquinho, que nós vamos voltar em seguida, no próximo bloco. Há sonhos que nascem no coração de cada pessoa. Muitos de nós têm sonhos, poucos têm a felicidade
de concretizar aquele sonho que teve. O GAGE, o Grupo de Apoio ao Judiciário, ele nasceu no coração de todos nós, que via os colegas aposentados ficarem sem a possibilidade de seguir colaborando com os tribunais. E, através da criação do GAGE, que foi oficializado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pela Palmages, o que nós temos hoje é uma pleia de vários colegas extremamente experientes, ajudando tanto os juízes de primeiro grau, como outros colegas que tenham problemas de alta complexidade, que reclamam ajuda. O GAGE está sempre disposto a ajudar e a solucionar. Isso colabora para que você tenha uma justiça mais rápida, transparente e eficiente. A sabedoria desses magistrados, ela pertence a você, que durante tantos anos pagou o nosso salário. E nós queremos devolver para você tudo aquilo que você fez por nós. Ao retornarmos, eu pergunto ao desembargador Jurandir se ele pode realmente me responder aquilo que ficou no ar no primeiro bloco. Claro que sim, né, Maestro? Eu digo sempre que Deus é o Deus da união. Ele começou lá no livro de Gênesis, ou livro da criação, dando vida a um homem, chamado Adão, o primeiro, mas logo em seguida, vendo que Adão estava só, e a Bíblia diz que não é bom, Deus disse para Adão, não é bom que o homem esteja só. Dar-te-ei uma ajudadora. E aí vem a figura de Eva. Aí demonstra a união que Deus quis, idealizou para a humanidade desde o começo dela com Adão e Eva. 2 apenas no paraíso. E este Salmo 133 fala como é bom e quão suave que os irmãos estejam em união. Porque a desunião é simplesmente a pulverização de qualquer sociedade, pequena ou grande. Houve desunião, acabou. Numa sociedade, numa empresa, na escola, no Tribunal de Justiça, na Presidência da República, em qualquer lugar. Em todos os lugares. Desunião, acabou. Não adianta prosseguir. E este santinho, ou documento... É um documento, para mim é um documento. Se me permite, eu fiz aqui a força da unidade exatamente para celebrar a união entre os 360 desembargadores. É difícil uma união entre 2 irmãos, 3 irmãos numa casa. Imagine 360 desembargadores. Então, eu escolhi este versículo que está no livro de São Mateus, capítulo 12, versículo 25, que me parece que era um aceno que eu dava para os meus colegas. Todo reino dividido, portanto, em desunião, contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Maravilha. E eu acrescentei, é por isso que me candidatei a uma vaga no colendo órgão especial, para somar e não para dividir. Perceberam a fé e a força desse homem? Eu falo em fé e força porque todos nós conseguimos chegar a algum lugar se não temos fé naquilo que almejamos. Então a assunção ao cargo de desembargador de Jurandir de Souza Oliveira não é por acaso, é porque ele, com a ajuda de uma força superior, ele conseguiu estar entre os 360. Correto? Correto. Só quero acrescentar que, como diz a Bíblia no livro de Hebreus capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam, mas que não se veem. Então quer dizer que eu estou certo. Absolutamente certo. Porque a fé, para mim, é aquela que move montanha. É, lógico. Eu sou um homem, felizmente, com muita fé. Porque eu acho que se nós, você, caro telespectador, se não estiver munido desta fé interior para alcançar os seus objetivos, tenha certeza que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas, ao contrário, você chega sim. É óbvio que chega. E todos nós fizemos esse contrato conosco mesmo.
com muita fé. Bem, Jurandir, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Vamos seguir em frente? Vamos. Da nossa agradabilíssima conversa. Obrigado. Eu quero que você faz parte da Andes, né? Andes, como nós já sabemos e conhecemos, é a Associação Nacional de Desembargadores, presidida pelo nosso querido amigo e companheiro Luiz Eduardo Rabelo. Luiz Eduardo Rabelo, olha aí. Então, por gentileza, fale. Bem, a Andes é uma entidade de classe, evidentemente, representativa da classe dos desembargadores, porque até então não existia. Ela foi criada há cerca de 5 anos. Existem outras entidades co-irmãs, mas sempre tutelando magistrados, de modo geral, como também o desembargador. Mas não havia uma entidade específica também para o desembargador. Ela foi criada, inclusive, agregando representantes dos tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais de contas, todos eles, da União, dos estados, do município, porque a Constituição Federal equiparou os conselheiros dos tribunais ao cargo de desembargador para os fins de direito. E a Andes vem elaborando um trabalho muito profícuo. Eu tive a honra de ser convidado, segundo diretor nacional, segundo secretário da Andes, cuja sede jurídica é em Brasília, a sede administrativa no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo eu respondo pelo escritório de representação da Andes. Estamos agora numa franca campanha de adesão de novos associados e firmamos aí várias bandeiras. A nossa luta tem sido grande, com viagens constantes a Brasília, tanto com debates lá no Congresso, quanto nos tribunais superiores, no próprio Supremo Tribunal Federal, sempre na defesa dos magistrados. E também dos tribunais de justiça, por força de convênios que a Andes tem estabelecido, celebrado com o Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça, que não tem personalidade jurídica, e a Andes, então, faz esse suprimento através dos convênios. Temos defendido lá o reajuste de subsídios, dos vencimentos da magistratura. Felizmente, o ministro César Peluso, presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, encaminhou um projeto no sentido que a Andes imaginou e que vem defendendo já há mais de 2 anos. E esse projeto está no Congresso Nacional. Pensamos que até depois das eleições, evidentemente, que já se avizinham, mas até o final do ano, começo do ano que vem, esse projeto deverá ser aprovado. Também lutamos lá por auxílios dos magistrados, auxílio moradia, por exemplo, de colegas que moram no interior têm problemas. Enfim, também por força dos magistrados, desembargadores, já chegarem ao cargo de desembargador com uma idade superior a 50 anos, e havendo um projeto de emenda à Constituição Federal, número PEC 457 de 2005, oriunda do Senado Federal, que teve como idealizador o senador Pedro Simon. Ela foi aprovada no Senado, foi remetida à Câmara, em face do nosso sistema legislativo, da elaboração da lei, e, lamentavelmente, esse projeto está arquivado lá na Câmara há 5 anos. Temos feito várias injunções com a liderança da Câmara Federal, com o seu presidente, e há uma promessa de colocar em votação ainda neste ano, logo depois das eleições e antes do final do ano. Porque apresentamos, seria longo descrever agora, mas a Andes apresentou para cada deputado federal, que são 513, um dossiê. E nesse dossiê nós elencamos lá vários pontos porque defendemos a pedido dos desembargadores associados. É bom desfazer essa ideia porque algumas entidades co-irmãs acham que a Andes defende apenas a alteração da idade da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. Não. Isto é apenas um ponto que a Andes, cumprindo o seu dever estatutário, está defendendo os colegas desembargadores mais velhos e que pretendem continuar na carreira. Mas
esta PEC não é apenas para a magistratura, senão para todo funcionário público, dos 3 poderes. É bom que você diga isso. Não é um corporativismo absolutamente. E um dos estudos que a Andes fez, num dos estudos, chegamos à conclusão de que nos próximos 5 anos se aposentarão no Brasil compulsoriamente, se esta PEC não for aprovada, portanto 70 anos, 8 milhões de trabalhadores. Significa que 8 milhões saem, mas serão repostos. E o Estado vai pagar para 8 milhões que saiu os proventos da aposentadoria e mais 8 milhões para o que chega. Me parece que a Previdência está seriamente prejudicada e talvez não haja, no final das contas, dinheiro para pagar a aposentadoria para tanta gente. Preocupada nisso é que a Andes tem debatido essa questão da necessidade, sobretudo agora. É um projeto social. O Estado de São Paulo é socialíssimo. Na semana passada, o Estado de São Paulo veiculou o rombo da Previdência. Nós já estamos com um problema sério na Previdência. E mais este. Eu acho que a Previdência, o erário público, o governo, precisa de respirar, pelo menos durante um ponto. E se essa PEC passar, como nós esperamos, porque tem tudo para isso, o governo terá 5 anos para refrescar o seu caixa. Esse é o principal motivo por que nos debatemos na defesa do erário público. Só isso. Um segundo ponto é que em São Paulo nós temos, só para falar da justiça, porque dos outros eu não posso falar, claro. Nós temos hoje 3 entrâncias. Quem entrar hoje como juiz substituto entra na entrância inicial. São cidades, comarcas pequenas. Depois a entrância intermediária, cidades maiores. E finalmente a entrância final. São as grandes cidades, inclusive a capital. E da entrância final, evidentemente, ele ascende ao cargo de desembargador. Hoje direto ao cargo de desembargador, porque os tribunais de alçada foram extintos. Não existem mais. Então, imaginamos que, pelas estatísticas que temos, um juiz substituto que ingresse hoje com 30 anos de idade, ele dificilmente chegará ao cargo de desembargador aos 70. E se chegar, a aposentadoria dele, pela emenda 47 da Constituição Federal, será apenas o teto da Previdência Social comum, e não o salário integral. Bem, a magistratura de primeiro grau é avessa, na sua grande maioria, e com justa razão, a aprovação da PEC 457, porque a ideia é a seguinte: se for aprovado, e o pessoal que está lá em cima, no topo da carreira, vai ficar mais 5 anos e eu vou demorar mais 5 anos para ser promovido. É verdade. Não é falsa essa ideia. Mas esquecem de pensar, por outro lado, que ele vai precisar desses 5 anos lá no topo para completar o seu tempo de serviço. É isso que ele vai precisar. Então a Andes tem defendido a PEC 457 por esta razão. E como tem defendido também os demais colegas, como também no CNJ, temos lá várias representações no CNJ. Enfim, nós prestamos uma assistência aos nossos associados. E hoje o CNJ tem exercido com firmeza, é verdade, mas não sei se com muito acerto, extrapolando mesmo até a sua função. Fazendo uma ingerência indevida, a meu ver, com devido respeito, na autonomia do Poder Judiciário. Então a Andes é um órgão que está aí para defender aqueles que eventualmente sofram de eventual abuso de poder. Muito bem, eu vou tomar uma carona na sua belíssima exposição, hein, Jurandir? Belíssima exposição. O que você acha do grupo de apoio ao judiciário que foi criado em São Paulo pela portaria número 7896/2010? Por favor. Felizmente, Laércio, eu estava lá no dia da solenidade, na semana passada, e tive a ocasião de falar algumas palavras na ocasião a respeito, quando deu lá uma brilhante palestra o nosso presidente da Andes, o desembargador Luiz Eduardo Rabelo. E eu falava na ocasião que esse grupo de apoio ao judiciário
formada por desembargadores aposentados, é bom que se diga, porque o povo, quando ouve dizer que se criou um determinado setor para alguma coisa, não, aí tem um cabide de emprego, não é verdade? Lá são desembargadores aposentados que vêm com a sua experiência de tantos anos. Prestação de serviço voluntário. Voluntário, como era o comissário de menores, né, por exemplo. E com essa experiência vem somar no Poder Judiciário. E eu digo sempre que quem está de fora enxerga os defeitos de quem está dentro e não vê. Claro. É por isso que tem o técnico, né? Exatamente. No ringue de boxe, É. E ele diz, dá mais embaixo, mais em cima, pega Porque no ele está fígado, enxergando. porque ele está enxergando. Quem está envolvido no problema não enxerga. Não enxerga. E eu digo É verdade. sempre que o juiz é péssimo administrador. Desculpe o meu colega que está me ouvindo aí, mas eu vou explicar por quê. O juiz tem que ser bom julgador. O juiz tem que ser bom nisso. Agora, administrar é um problema que exige Tem que ter profissionalismo, experiência. Eu fui diretor de fórum durante muito tempo, né? E vejo, inclusive, no nosso antigo primeiro Tribunal de Alçada Civil, cuja competência era eminentemente econômica. Então, exigia que o magistrado tivesse uma formação administrativa, Claro. Saber dos problemas econômicos, gestão de empresa, etc. E eu tenho visto, não é o Tribunal de Justiça de São Paulo, de modo geral eu digo isso, que o administrador tem... que o juiz não é bom administrador por causa disso. Ele precisa de ter um profissional na área. Exatamente. E o Gage veio exatamente para Eu isso. gostaria de ficar conversando com você aqui, Jurandir, um tempo enorme, falar mais a respeito da sua missão aqui na Terra, nesse planeta, sobre outros aspectos, o aspecto espiritual, porque não é só da matéria que nós tratamos. Eu tenho para mim que o espírito é muito mais importante que a matéria. E isso você conhece bem. Você administra de uma forma maravilhosa. E você tem muito para nos ensinar. Ensinar a você, espectador, porque hoje é um dia muito importante para nós. Nós estamos levando para a sua casa, para a sua presença, uma experiência e uma palavra muito amiga, uma palavra muito séria, que é a do desembargador Jurandir. E ele nos brindou hoje, com toda a sua experiência, de assuntos importantes. E assunto também ligado à vida, ligado à água. A água é uma bênção, não é, Jurandir? A água é vida, limpeza, transformação, é o símbolo do Espírito Santo. Olha aí que maravilha. Então vamos brindar hoje? Vamos brindar. Para nós encerrarmos esse programa? Sim. Brindamos com água. Jurandir, você quer falar mais alguma coisa a respeito das suas despedidas desse programa? Quero, em primeiro lugar, agradecer à Rede Gospel de Televisão, a você, meu amigo Laureno, de tantos anos, por esse privilégio de estar aqui hoje nesse, eu considero um bate-papo agradável. Só queria falar, me despedindo, enquanto juiz em Andradina, eu proferi lá uma sentença baseada na Bíblia. E como o seu programa é Direito e Justiça em Foco, né? A justiça e o direito em foco, mas com a Bíblia que você disse no começo do programa, que era o livro da lei, eu estou completamente de acordo. Eu não tinha uma lei efetivamente para soltar um cidadão que tinha sido condenado e a polícia andava procurando e ele se escondendo. Ele já estava regenerado. Mas o processo demorou 4 anos, tempo da regeneração, e agora ele era um grande missionário de uma igreja local. Eu não era pastor ainda. E penso que este episódio mudou a minha vida a ponto de 10 anos depois eu ser ordenado pastor. Eu encontrei na Bíblia os motivos para soltar, para dar àquele homem a prisão, albergue domiciliar. E foi o último ato que eu pratiquei em Andradina, nem sabia disso. Depois, quando eu vim a São Paulo, fui convocado, como eu já falei, nunca mais voltei para Andradina. Então, eu penso que Deus me mandou para Andradina para fazer esse trabalho com aquele moço. E ele disse, olha, faça o meu trabalho, que depois eu faço o seu. No momento em que eu fiz isso,
No mês seguinte, eu fui removido em caráter excepcional para a comarca da capital, como eu já relatei. Você percebe a importância deste programa, Direito e Justiça em Foco, e hoje a relevância de levar até você esta imagem bonita do desembargador Jurandir. E já fizemos as nossas despedidas, e você também a sua. Eu então quero agradecer muito, mas muito você, Jurandir, por essa maravilhosa entrevista que você deu, não é? E espero que você volte novamente e nós então vamos seguir contando coisas bonitas da sua vida. Eu que como agradeço. Essa última que você colocou. Eu que agradeço pelo privilégio. Muito obrigado. Eu que agradeço a você. Muito obrigado, viu?